Crooked man's waiting on you. That's interesting. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Mider e o nosso assunto hoje é Hellboy e o Homem Torto. Novo filme aí do Vermelhão, do Diabão, desse personagem muito Big famoso das Red. histórias em quadrinhos, Big Big Red. Red, que está chegando aos cinemas no dia 5 pela Imagem Filmes. Mas antes, né, Vitor, de a gente dar início aos trabalhos aqui, é muito importante solicitar para você que dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito, se você está nos ouvindo via podcast, e se você está no YouTube, segue a página oficial do Papo de Cinema no YouTube, vai lá e marca no sininho para receber notificação, porque sempre está chegando material novo do Papo de Cinema, seja podcast, entrevistas, tem muita coisa boa. Então vai lá e compartilha esse episódio com seus amigos que curtem também Hellboy e que vão entrar nessa polêmica. Tá, mas qual é o melhor do Hellboy, né? Tem muito personagem em quadrinhos que é mais famoso, mais popular que Hellboy, que não tem 3 versões. Hellboy já está na sua 3ª versão. Não é mesmo, Vitor Hugo Furtado? Exatamente, Marcelo. Eu não sei tu, a gente vai discorrendo aí ao longo desse episódio, mas eu achei uma aventura honesta esse novo Hellboy, e eu acho que ele se conecta bastante com os quadrinhos, tá? Eu gostei muito dessa coisa de fugir do macro, tá? Fugir um pouco dessa coisa de que já é tão normal de filmes bilionários de super-herói, buraco de minhoca, o mundo vai acabar, temos que salvar a humanidade. Não, é uma história bem menor que começa e termina num vilarejo e tal. Eu achei isso bem interessante. E é verdade, sabe que foi uma das coisas que eu pensei bastante, Marcelo? A gente vai falar mais do filme no segundo bloco. Olha só como, bem como tu disse, tantos heróis, né? Tem tantos heróis nos quadrinhos que têm até mais prestígio e que não tem tantas incursões, assim, tantas apostas cinematográficas, né? E até milionários, porque o Hellboy, apesar de ter orçamentos menores que os outros filmes de super-heróis, ainda são grandes orçamentos, né? 50, 60, 70, 80 milhões, né? E isso que é engraçado. Todos eles deram lucro, mas não lucros exorbitantes. E eu não sei o que foi Total. acontecendo ali que eles foram sendo aprovados, né? E isso eu acho que fala muito mais sobre o dono dos direitos, que é o Mike Mignola, que é o criador do Hellboy. Eu acho que é mais interessante para ele ver esse personagem sendo utilizado cinematograficamente, sendo consumido cinematograficamente, do que jogado ao ostracismo. E eu quero ver tua opinião em relação a isso, porque, como a gente disse, o Hellboy ele é muito menos conhecido que outros heróis. Então eu acho que o Mike Mignola viu nessa oportunidade cinematográfica que o personagem siga sendo visto, siga sendo amado por outras gerações, em detrimento de ficar lá esquecido nos quadrinhos, né? Talvez seja isso. Talvez tenha sido a impressão que eu tive. E vale a gente lembrar que o Hellboy é publicado nos Estados Unidos pela Dark Horse, que é uma editora muito conceituada, mas é uma editora pequena, se comparada especialmente à DC Comics e à Marvel Comics, que são as duas grandes editoras, né? Então, ele é um quadrinho alternativo, que tem como o teor principal o terror, né? As histórias do Hellboy são histórias de terror e, né, entrando um pouco da gente falar dessa questão da gênese do personagem, das suas incursões cinematográficas, esse filme, Hellboy e o Homem Torto, que chega no dia 5 aos cinemas, ele é um filme que talvez tenha um pouco mais a ver com a essência das histórias em quadrinhos, no sentido de ser uma história de terror em que o Hellboy é uma testemunha, em que o Hellboy às vezes é quase um coadjuvante, né? Ou seja, a gente tem ali um personagem detetivesco, né? Detetivesco não, ele é um detetive, de fato. Ele é um E- investigador. Ele é um investigador, só que um investigador muito específico, porque ele nascido no inferno, realmente, o nosso querido Big Red. Mas a gente vai ter um filme que é muito diferente das outras tentativas de trazer o Hellboy ao cinema, né? Verdade seja dita, quando a gente retrocede um pouco no tempo, a gente vai ver que o grande entusiasta, a primeira pessoa que resolveu levar o Hellboy ao cinema é o nosso querido Guilherme Del Toro, né? Vencedor do Oscar, aí, diretor eu ia dizer da Dama na Água. Dama na Água não tem nada a ver com o Guilherme Del Toro, né? Mas, É a galera, forma da água. esse personagem tem a cara do Guilherme Del Toro, né? Total. Eu consigo muito ver ele num voo lendo as HQs do Hellboy, sabe? Total, aquele menino, assim, mais introspectivo, que gosta de histórias góticas, histórias de terror. E verdade seja dito, o Guilherme Del Toro foi a primeira pessoa que bateu no peito e disse: Olha, eu preciso de um orçamento significativo, porque a gente está falando, né, dos primeiros filmes com orçamentos que beiram ali 50, 60 milhões de dólares, que Mas, corrigidos hoje, pensando, né? 20 anos atrás. Corrigido hoje, a gente está falando de um orçamento enorme para um filme de um personagem que é um personagem, de novo.
que é dos quadrinhos, que tem um nicho de fãs ardorosos, mas que não é um personagem popular. O Hellboy não é um Capitão América. Não. Não é alguém que está no imaginário. A gente chegar para pessoas que não conhecem muitos quadrinhos e falar sobre Hellboy, a pessoa não vai entender, diferentemente do Homem-Aranha, que está no nosso imaginário coletivo. Então, é muito interessante que vamos dar de início, né, Vitor, louros para quem precisa de louros. Nosso querido amigo Guilherme Del Toro, mexicano, que fez força para levar o Hellboy ao cinema. Hellboy esse que na época foi interpretado pelo Ron Perlman, né? Que era E ele um já tinha ator feito com ele o Cronos, que é um excelente filme. que é um excelente filme. Então, assim, a gente tem os filmes do Del Toro, são filmes muito interessantes, mas são filmes muito diferentes deste novo filme sobre o Hellboy, porque são filmes muito grandiosos, né, Victor? São filmes com um orçamento muito grande e filmes muito grandiloquentes, né? E aí é que tá, porque daí quando a gente assiste, antes, a gente até recomenda, se puder, assistir, o espectador assista, né, se não assistiu os outros filmes, até para fazer esse comparativo e mergulhar nisso que a gente está falando, dessa diferença de, como tu disse, grandiloquente, essa coisa macro, até um certo megalomaníaca, assim, mas é porque também, Marcelo, a gente fala direto aqui nos últimos episódios sobre essas diretrizes e também essas regrinhas de filme de super-herói que os próprios estúdios estavam se acostumando a criar nos anos 2000. Os filmes de super-herói têm essa grande era de ouro agora na década de 10, mas os anos 2000 era meio que um tiro para cada lado, né? A gente vai tateando e vai achando um jeito de fazer filme de super-herói. Por isso que tu tem o Hellboy, a Mulher Gato e o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha do Sam Raimi e nenhum conversa com nenhum. Eles são totalmente diferentes um do outro. Como, por exemplo, Eu gostava quando eles não conversavam, Vitor. Agora eles têm que conversar muito. agora tu tem que Eu, gos- assistir todos, eles conversam entre eles. eu gostava quando não tinha diálogo entre eles, né? É, e, Quando o Sam Raimi dizia assim, deixa eu me fazer o meu Homem-Aranha. O Guilherme do Toro dizia assim, é, deixa eu fazer o é. meu Hellboy. Eles não precisam dialogar. E olha só, a gente já tá olhando para esses filmes agora, 20 anos depois, de uma maneira mais autoral, por um viés autoral, né? Esses filmes eram Claro. muito mais autorais. O Hellboy do Guillermo del Toro é autoral, o Homem-Aranha do Sam Raimi é autoral. Então tinha essas camadas, né, autorais de arte, assim, que os filmes de super-herói hoje não tem. Porque justamente, como tu disse, como eles precisam conversar, eles não têm espaço para que eles tenham, que os diretores deixem os seus traços autorais, né? Mas voltando ao Hellboy, eu acho também que o Guillermo del Toro, eu acho que muito desses filmes tem essa carga assim de produtor. Eu acho que tem, ó, eu sei que tu quer fazer um filme mais mínimo, tu quer mostrar o Hellboy talvez um pouco mais investigador. E quando a gente assiste, por exemplo, A Forma da Água, eu vejo muito que o Hellboy caberia naquele filme. O Hellboy cabe num Sim. filme como A Forma da Água. Quem já leu qualquer gibi do Hellboy sabe que o Hellboy é essa coisa um pouco menor. Ele, apesar de ser um cara grande, ser um cara imponente, ele não entra em combate o tempo todo, que é o que acontece nesse novo filme. Então eu acho que talvez o Guilherme Del Toro talvez tenha tentado colocar isso naquele momento, mas talvez os caras mesmo disseram, não, assim, ó, é um filme de super-herói. Tu trate de quebrar tudo, porque a gente precisa vender ingresso e esse cara tem que ser um herói. E é importante a gente, até tô pegando uma colinha aqui, para a gente ver números, porque dentro dessa indústria, né, Vitor, os filmes de super-herói e filmes de personagens egressos de quadrinhos como um todo, né, porque o Hellboy seria uma espécie de anti-herói, esses filmes eles precisam de uma coisa para ter uma continuidade, para gerar uma franquia, para gerar uma saga, como a gente os chama aqui no Papo de Cinema, que é desempenho econômico. Não é necessariamente se o filme é bom, não é necessariamente. É assim, o quanto ele desempenhou bem economicamente e o quanto ele gerou um certo burburinho. Né? Quando a gente pensa nos três filmes anteriores, nos três filmes que antecederam o Hellboy e o Homem Torto, a gente vai ver que o filme que mais lucrou, o filme que mais deu dinheiro, que mais teve bilheteria foi o segundo, o Hellboy e o Exército Dourado, que é um filme que custou 75 milhões, eu tô, obviamente estou copiando aqui, estou colando as coisas, mas ele custou 75 milhões de dólares e ele arrecadou 168 milhões de dólares no mundo todo, né? O segundo filme. Aí a gente vai pro Ou seja, primeiro é uma filme. grana, é uma grande grana. Só que assim, dentro da lógica hollywoodiana, você tem que fazer três vezes, três Exato. vezes o orçamento para que isso se transforme num grande sucesso. E, ó, vai, sinal verde, começa uma saga, sabe? E o curioso aqui, Vitor, é a gente pensar o seguinte: para que esse segundo existisse e até de uma maneira surpreendente tivesse esse resultado que é basicamente o dobro, um pouco mais do que o dobro, ou seja, ele não fez dinheiro suficiente, a gente teve o primeiro filme do Hellboy, o primeiro filme do Guillermo del Toro, né, que custou perto de 60 milhões e lucrou 99, quase 100. Ou seja, ele não chegou a duplicar.
Sim. E o segundo filme só existiu por conta da insistência do Guilherme Del Toro. O Guilherme Del Toro insistiu muito para que o segundo filme existisse. Só que ambos os filmes, no máximo, duplicaram os seus gastos. A gente está falando só sobre gasto de produção, a gente não está falando sobre investimento de marketing. Ou seja, dá para a gente pensar que esses filmes quase que meio que empataram ali no máximo, Sim. né, Vitor, com o que Sim. eles acabaram ganhando. E E isso para aí, a Hollywood gente. é uma desgraça. É uma desgraça, é uma desgraça. E aí a gente vai ter o terceiro filme, que não é um filme dirigido pelo Guilherme Del Toro, em que quem interpreta o Hellboy? O Ron Perlman diz assim, olha gente, já não é mais comigo, mentira, ele queria, mas não quiseram ele. Aí É. botaram uma das figuras da vez em Hollywood, um dos queridinhos da vez de Hollywood. David Quem é, Vitor? Harbour. David Harbour. Ou o Que para xerife quem de não... Stranger Things. O pai da 11, o pai... eu acho ruim Exato. falar Da 11, o pai da 11. Eleven. O pai da 11 é ruim, né? 11. O pai da 11. Mas, Marcelo, eu te confesso que eu caí nessa, tá? Eu caí nesse conto. Lá em 2017, quando começaram a escolher o ator que faria esse filme, e quando esse filme foi lançado em 2019, eu pensava, cara, Stranger Things voando, a primeira foto conceitual do David Harbour como Hellboy, eu pensei, cara, esse cara, ele é talvez até melhor que o Ron Perlman, daquela coisa de nós endomorfos, Marcelo, eu, porque eu me incluo, né? Eu nasci com o corpo do Hellboy. Eu sou endomorfo, um pouco mais baixo, bem largo, entendeu? Então, tipo assim, nós endomorfos, a gente conversa entre si. E eu disse assim, David Harbour, você está aprovado. Você é um endomorfo musculoso, vai lá e manda ver com a sua pancinha de pai. Vai mandar bem demais. E resultado, o filme foi um fracasso retumbante. Se não me engano, Marcelo, orçamento de 50 milhões e bilheteria mundial de 55. Não funcionou por diversas razões. E que eu não acho que seja um problema o David Harbour. Eu acho que o filme realmente ele não é competente. E aí a gente pega o seguinte, esse de fato, o terceiro, quando a gente pensa numa lógica, numa narrativa de Hollywood, né, Victor? Esse terceiro, esse fiasco, porque o terceiro, a gente não tem acesso aos dados de comercialização posterior, né? Antigamente, o pessoal que é mais velho vai lembrar, tinha um dado de comercialização de home video, né? Quantos DVDs, quantos VHS foram vendidos, e isso era uma fonte de receita muito grande. Hoje, o jogo de Hollywood mudou completamente, então muitas vezes esses filmes, especialmente esses filmes que não estão bombando muito, eles são adquiridos por um preço que não é um preço lá muito compensatório para um streaming. Mas, Sim. de fato, esse terceiro filme não foi um sucesso. E para mim foi muita surpresa saber que ia existir a produção de um quarto filme, que era um novo reboot, né? Que era uma nova tentativa. E reboot a gente não está falando aqui, gente, porque os filmes necessariamente precisam dialogar, né, dentro de uma ideia cronológica. É porque a gente tem um reboot mesmo. A gente tem um outro ator fazendo Hellboy, aliás, o ator mais jovem até então a fazer um Hellboy, né, interpretar o Hellboy numa produção live action, com um direcionamento, inclusive, de produção completamente diferente. Os produtores dos 3 primeiros filmes eram os mesmos, basicamente. Os produtores deste quarto filme são completamente diferentes. E a gente tem uma mudança de escopo, né? A gente tem a tentativa de tirar essa ideia, talvez de tirar o que é de supérfluo, de mais, assim, tirar a gordura, né, Vitor? E Sim. fazer um filme bem mais enxuto. Um filme que fosse um filme, de fato, de terror, um conto de terror, né? Daria para dizer assim, os outros filmes tentam ser uma coisa meio epopeica, esse aqui tenta ser um conto de horror com o Hellboy inserido ali. Quando, E a gente quando tem a um... gente, a gente falou lá no início sobre essa coisa de diminuir e ir para um micro, eu até me surpreendi que não tava Hellboy. Hellboy and the Crooked Man, a short story. Porque é assim, né? Quando é uma coisa tipo assim, ó, Sim. a gente quer jogar pro outro lado, então um conto de Hellboy. E a gente vai ter um filme que é um filme muito diferente, né? Nós vamos falar mais, a gente vai mergulhar mais no Hellboy e o Homem Torto no segundo bloco, aqui do nosso episódio. Mas é interessante porque é o seguinte, a gente começa com a ação já rolando, né, Vitor? É. O Hellboy e a sua parceira estão indo atrás de uma aranha gigante. Você aí que tem aracnofobia vai sentir uma tensãozinha diferente, porque a aranha é uma aranha... aliás, para você que tem medo de aranha, é aranha com o capeta dentro, né? Nunca antes na história Mas, desse país tinha mas para, Marcelo, tu já tá falando demais. Vamos pro intervalo e depois a gente fala mais. a voz da razão falou, então daqui a pouco a gente está de volta. There's something going on here. I need to understand it. Like you do. That's exactly why you shouldn't be here. You might say a demonic entity falls under our expertise.
want me to squash? Squashing's good. I heard tales about him all my life. Most just called him the Crooked Man. I thought Big Red wasn't scared of anything. Oh, I know something you're afraid of. You hear something? Your road ends in the dark like mine. Let's just keep on coming. It ain't even really begun. Come on, Snake, let's rattle. Let not your horns be troubled. By way they know not. I will make the darkness light. Estamos de volta. A gente estava onde? A gente estava na Aranha, né? Porque aí é importante também a gente contextualizar para a galera que ainda não assistiu a Hellboy e o Homem-Torto. Ele vai falar sobre uma história que se passa nos anos 50, no fim dos anos 50, né? Num lugar ermo nos Estados Unidos, em que o Hellboy e a sua parceira estão indo atrás de um demônio que tomou uma aranha lá e é uma coisa meio... E essa aranha some e ela vai parar nesse lugar, né? Embrenhada na floresta, em que o Hellboy e essa sua parceira vão se deparar com uma vila de pessoas muito supersticiosas, em que é meio que comum se falar sobre a existência de bruxas, sobre a existência de figuras sobre-humanas e especialmente sobre a existência dessa figura que é o Homem-Torto. Eu particularmente gostei muito da mitologia do Homem-Torto, né? Aquela coisa do cara dar uma quebradinha assim, porque o Crooked Man é o nosso homem crocante, Sabe né? que eu assistindo ao filme eu assistindo ao filme na hora ainda comentei isso, Marcelo, porque é esse tipo de movimento do filme de horror é que assusta as pessoas, porque são movimentos humanos não convencionais. As pessoas se mexem com certa doçura, certo? Agora, quando tu dá uma quebrada rápida, tu pensa, o cara tá tendo um choque. É por isso que as pessoas estão sendo eletrocutadas, assustam tantas outras, porque ela tá fazendo movimentos que a gente não tá acostumado. Mas, cara, É, eu vou dizer assim, ó, o Homem-Torto, eu acho que ele como eu disse, eu gostei do filme, eu não acho que ele seja o melhor filme possível de Hellboy, até porque eu acho que ele nem foi feito ainda, mas eu acho que Hellboy e o Homem-Torto é um filme que, ao puxar para essa coisa de folk horror, né, ou horror folclórico, puxar para esse lado... Não, aqui a tem geração... conceito! Aqui tem conceito, Brasil! O folk horror agora para a nova geração é a bruxa. Tudo que se parecer com a bruxa é baseado na bruxa, né? Marcelo Miller. O Robert Eggers inventou o folk horror. Mas enfim, porque se parece, né? Essa coisa do horror folclórico, de puxar para o passado, de mostrar uma pequena vila com pessoas supersticiosas que tem esse lado sombrio, com passados sombrios e que recorrem a coisas macabras, né? A sombriedades para ou conseguir alguma coisa, lograr grana, ou se curar de alguma coisa. Eu acho que tudo isso, o Hellboy envolto desse mundo, eu acho que funciona muito bem, porque eram assim os quadrinhos, né? Funcionava assim. Então eu gostei bastante. O Homem-Torto, apesar de não ser esse vilão megalomaníaco que vai sugar o mundo para um buraco de minhoca, que vai destruir a humanidade, não, ele vive só nesse mundo sombrio, né? Em que o Hellboy está acostumado a atuar. E apesar de ele não ser o cara que vai destruir o Hellboy na porrada, que vai ser o cara... Não, ele é o cara que vai jogar com a psicologia, vai jogar com a psique, ao mesmo tempo que vai jogar com a bruxaria, e ele é falho. Ele é falho. Existe várias formas de destruir ele. E o Hellboy vai encontrar uma forma, né? E quando a gente falou ali, especialmente na primeira metade do nosso podcast, no primeiro bloco, sobre essa questão de o filme fugir um pouco bastante dessa grande eloquência, a gente pensa até nas histórias dos heróis, né, da Marvel, dos filmes dominantes de super-herói. Chegou um ponto que encheu o saco que qualquer ameaça fosse uma ameaça global ou uma ameaça sei lá, o universo. Né? Os heróis podem lutar contra ameaças menores, e aqui o Hellboy é isso, não é uma ameaça que vem para destruir a existência. Não, ele vai se deparar, eu acho muito interessante que ele chega nesse lugar e ele se depara com um lugar que, pensa assim, chegou um diabão vermelho enorme, né? No meio de uma vila obscurantista que nem todo mundo talvez tenha ouvido falar do Hellboy. O Hellboy nem de longe é a coisa mais assustadora daquele lugar. Isso é o primeiro
desenvolvimento que eu acho interessante. Ele chega no lugar, a primeira coisa que ele ouve falar é: acontecem coisas aqui que ninguém sabe explicar, existem bruxas morando em lugares afastados, né? E isso vai se conectar diretamente com a nossa, até com a nossa experiência infantil, né? Dessa coisa do medo da bruxa, dessas figuras muito específicas. E tem um personagem que está voltando, né? É aquele personagem clássico que volta para sua terra natal e ele vai voltar para acertar as contas com aquele lugar, né? Ele tem um pai vivo, entre aspas, ele acredita que tem um pai vivo. E ele tem uma coisa no passado, ele carrega na bagagem essa tentativa que ele fez, né, de se transformar num bruxo. Então, o Hellboy vai se deparar com esse universo que é um universo muito supersticioso. E ele vai se deparar com coisas que a gente não viu nos outros filmes. Por mais que estejamos falando aqui de um filme menor, um filme com ambições menores, e isso é muito importante quando a gente está diante de um filme. A gente não fazer com que o filme se adeque às nossas expectativas, mas a gente entender o que o filme propõe e como é que ele consegue atingir ou não atingir aqueles resultados. E esse filme, o Hellboy e o Homem Torto, ele é um filme, como a gente já falou aqui, um conto de horror bem menor, bem específico, em que o Hellboy é colocado dentro de uma circunstância em que nem de longe ele é a coisa mais perigosa. Sim. E nem de longe ele é uma garantia de sucesso. Isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes no filme. Porque nos outros filmes, né, que tem um teor mais heróico, o Hellboy é sempre visto assim, parece que todo personagem mais vulnerável olha pro Hellboy e diz tipo assim, eu tô do lado do Hellboy, tudo vai dar certo. Nesse filme a gente não tem garantia de que as coisas deem certo porque o Hellboy está inserido. E isso faz com que a gente, nós espectadores, tenhamos a sensação, ou a gente consiga apreender de uma maneira mais interessante, que esse universo é um universo muito macabro. Porque se nem o Hellboy é garantia de sucesso, o que vai ser, né, Vitor? E eu acho, Marcelo, que isso é um dos pontos mais altos do filme, porque isso era uma coisa que me incomodava um pouco, não tanto, mas me incomodava um pouco no Hellboy do Guillermo del Toro. Eu achava ele muito ágil, e o Hellboy não é tão ágil. Ele é muito forte, ele se regenera, só que ele não é um artista marcial. Ele não é isso. Se o cara propõe isso num filme, ele tá adaptando o herói, porque ele não é isso. E isso que tu acabou de dizer, ele não é a segurança das coisas no filme. Eu achei o Hellboy um pouco mais lento, eu achei o Hellboy mais frágil, mais vulnerável. Eu achei isso muito importante, porque... E outra coisa, ele próprio tem medo. Ele próprio tem medo. Ele mesmo olha pro oponente, ele mesmo olha pros inimigos que se apresentam a ele com o rosto de tipo assim, tá, eu vou tentar, mas eu não tenho certeza que eu vou conseguir. E essa coisa de ele ser o coadjuvante do próprio filme é ele ser também esse investigador que é a névoa do filme. Ele é os nossos olhos. Ele está ali como o acompanhante do espectador. E a gente vai junto com ele e sente medo junto com ele. Tanto é que eu acho que isso é uma das coisas que o diretor fez bem, que o Hellboy, de fato, em combate, ele entra poucas vezes. Porque ele sabe que o combate dele não vai adiantar em nada. Sabe? E as frases de efeito do Hellboy. As frases dão certo porque são poucas frases. Porque se ele dissesse várias frases, elas não teriam graça. Ele viraria, por exemplo, o Deadpool, que todas as frases têm que ser interessantes ou engraçadas. Eu acho interessante como uma hora o padre está rezando e o padre diz para ele assim, você não confia na minha oração? E ele puxa aquele revólver maravilhoso dele, que é o samaritano, né? Ele puxa o samaritano e diz assim, eu vou confiar, mas é bom ter calibres grossos junto para garantir, sabe? Então eu acho importante isso. Ele tem aquele revólver que, o samaritano, ele tem um poder de destruir. Não, cara, ele é só um revólver com pólvora. Não quer dizer que ele vai destruir o inimigo. Ele é um revólver com pólvora que vai atrasar o inimigo, sabe? E o braço dele, né, a manopla, tem um nome, a manopla da perdição. A manopla da perdição, ela é isso, ela é super forte, mas um soco bem dado no inimigo também não quer dizer que ele não vai levantar, né? Sim, até porque a gente está falando de inimigos que não necessariamente são físicos, né? Existem ameaças ali que são ameaças, né, que não têm um corpo físico. E o interessante também é que a gente, quando nós entramos nesse universo, o Hellboy, tu falou um pouquinho do Hellboy como um representante, inclusive, da gente, ele está entrando num universo que nós não conhecemos também. Ou seja, ele vai descobrindo esse universo, né, rural, obscurantista, nem rural, né, florestal, obscurantista junto com a gente. Então, assim, tem um contexto ali que eu acho interessante que eles falam, né, que aquela terra era uma terra de mineiros, né, de mineradores, e que embaixo tem toda uma coleção de túneis, e aí eles fazem uma alusão de que aqueles túneis são como se fossem as veias, as artérias daquele lugar. Isso por si só já dá pra gente uma ideia, é como se, né, o roteiro dissesse assim pra gente, esse lugar está vivo,
Porque se eu estou mencionando que esses túneis são artérias, são veias, esse lugar está vivo, esse lugar pulsa, ou seja, esse lugar pode ser amaldiçoado. E a gente falou antes, né? Falamos do Guillermo del Toro e tudo mais, esse filme é dirigido pelo Brian Taylor. Brian Taylor, a gente não quer desanimar vocês, não, mas o Brian Taylor dirigiu anteriormente, co-dirigiu Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança. Não, mas só um pouquinho. Esquece o Motoqueiro Fantasma. Ele fez dois ícones dos anos 2000. Aquele filme que passava na tela quente e todo jovem parava para assistir. Adrenalina, com Jason Statham. Esse filme pode ter 1000 defeitos. Agora não dá para dizer que não dá para dar umas risadas, Marcelo. Exatamente. Então, assim, é um diretor que é um diretor fazendo uma incursão de novo eu chamo o Motoqueiro Fantasma porque ele traz de novo para essa ideia de um herói ou de um anti-herói dentro de uma concepção do universo do horror, né? Mais uma vez, uma figura que está ali dentro dessa questão. E eu fiquei muito surpreso com o filme, justamente porque o filme poderia usar, né, Vitor, como outros filmes sobre o Hellboy já utilizaram, o personagem como uma massa, como uma figura de destruição e uma figura né, invencível. E a gente não está diante disso, a gente está diante de uma coisa, resgatando até algo que tu falou antes, que eu achei bem interessante, do Hellboy também como uma figura vulnerável, né? O Hellboy, que não é uma garantia de vitória, também é uma figura vulnerável. O Hellboy tem uma coisinha ali, ele tem um negocinho ali com a parceira dele, que ele também é mal resolvido, que ele não consegue dar um passo ali. Se o Hellboy não tem autoestima, o que dirá a nossa autoestima, né, Vitor? O que a gente vai fazer com a nossa autoestima? Se o cara nasceu do capeta e não tem autoestima, que dirá eu... Mas assim, ó, Marcelo, sinceramente, tá? Uma das coisas que eu gostei bastante há 2 menções sobre a origem do Hellboy. Eles não se debruçaram na origem do personagem. Obrigado. Ninguém aguenta mais história de origem, gente. Não, todo mundo já conhece. Não, e tem 2 boas menções, que uma, ele até aparece bebê, né, na imaginação e tal, e a outra é perfeita. Um belo bebê. Um belo bebê. Um belo bebê, chifrudo, com o seu rabo ali, um belo bebê. E daí, com a mãozinha grandinha, né? É um belo bebê. Não, mas a outra eu acho muito legal e que conversa com o filme e nos ajuda também. Como eu te digo, nessa coisa de o Hellboy nos pegar pela mão que dá, né? Porque a outra mão não dá. Mas pela mão que dá, que é muito legal aquela parte que ele diz assim: eu estou sentindo o cheiro de algo estranho aqui. E daí a parceira dele pergunta para ele: mas o quê? O que você está sentindo? Coisas sombrias atraem coisas sombrias. Ou coisas sombrias conhecem coisas sombrias. Então, assim, cara, beleza, é isso que eu quero. A gente sabe que tu é o filho do capeta, entendeu? Então é isso, bola pra frente, vamos, taca a porrada aí que a gente só quer se divertir. E assim, o filme eu acho que também, dentro disso, de não ficar reiterando a origem do Hellboy, e mesmo assim, apresentando, porque o nosso leitor, o nosso espectador, o nosso ouvinte, a gente tem muitas camadas de consumidores, eles podem estar se perguntando, né, Vitor, mas o Hellboy e o Homem-Torto é um filme que eu posso assistir sem ter assistido a nenhum outro filme do Hellboy? Pode. Perfeitamente, porque o roteiro vai te dar uma ideia dessa origem, uma ideia muito inteligente, integrada, enfim, a gente está aqui falando, né, num território livre de spoilers, então assim, no momento em que até o Hellboy, ele não vai ser apresentado a uma informação que ele já tem, né, porque a gente sabe, eu odeio, Vitor, no cinema, quando um personagem vem explicar para o outro o que ele está sentindo. Olha, neste momento eu tenho certeza que você está preocupado porque sua mãe foi assim. Não, existe uma solução visual. O Hellboy, por exemplo, exitoso em enfrentar e dando um passo para trás e fazendo um olhar um pouco mais assim, não precisa que alguém pare do lado e pergunte: você está com medo? Eu tô vendo que ele tá, meu bruxo. Nossa, até o Hellboy está com medo. Gente, se conecta com a cena, olha o Hellboy sentindo medo e entende dentro daquele contexto. E aí o Hellboy vai ter essa coisa da origem dentro de um processo do Hellboy lidando com os próprios fantasmas dele, né? Agora a gente não vai poder deixar de fazer esse trocadilho. O Hellboy lidando com os próprios demônios dele. Então, assim, agora sim, é o Hellboy dentro de um contexto, né? De uma sociedade que talvez seja mais perversa do que alguém que nasceu do Satanás. Sim. E lidando com os próprios demônios, porque aquilo de alguma maneira tem a ver também com a própria experiência pregressa do Hellboy, né? E tem espaço até para piadinha infame, gente. Olha só, quando eu digo piadinha infame, você aí que não gosta de filme de super-herói, filme baseado em quadrinhos que é cômico, aqui não tem muita comédia não, gente. Aqui é pau dentro
direto. Só que tem né? Tem uma personagem que eu gosto, eu acho bem interessante, porque geralmente nos filmes de grandes estúdios, ou filmes um pouco maiores, né? Grandes orçamentos, vamos pegar a frase do Tio Ben, grandes orçamentos requerem grandes controles, né? Claro. Produtores ali dizendo, não pode falar disso, isso aqui é polêmico, não sei o quê. Nesse filme a gente tem até uma personagem, que é uma personagem, uma bruxa, que até faz algumas insinuações sexuais ali, né? Tem uma hora que ela diz assim, alguém aqui tem alguma coisa dura pra mim? Eu digo, que porra que tá... Pô, que é isso, mano? Porque é um filme que custou cerca de 20 milhões de dólares e ele tá dentro de um outro escopo quando a gente pensa numa produção norte-americana. Ele tá dentro daquele tipo de produção que tem uma expectativa condizente com o seu orçamento e que pode sim tocar em assuntos ou lançar certas coisas que um filme com um grande orçamento não poderia fazer. O que eu acho muito interessante é isso. É meio que um Hellboy... sabe essa coisa, tirou o filtro do Instagram, ali a gente tem um Hellboy mais cru. É verdade. Doubt the power of prayer, son? Just in case. Eu acho que é isso, Marcelo. Se eu tenho um conselho para dar pro nosso fã, pro nosso espectador, leitor do Papo de Cinema vá de coração aberto e não espere um filme da Marvel. Não espere um filme da Marvel. Espere um conto como quem pega um livrinho antigo e lê um conto de terror. Um conto de terror no interior dos Estados Unidos, lá nos Apalaches, que tem início, meio e fim. A história vai começar ali e vai terminar ali e não vai precisar se interligar com outros grandes filmes ou ter a responsabilidade de iniciar a franquia Hellboy. E eu assino, né, embaixo o relator, sigo o voto do relator, lembrando para você da importância de você dar 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito. Você está nos ouvindo em qualquer agregador, porque a gente está em todos no YouTube. Por favor, deixa aqui o seu comentário, conta pra gente se você gostou desse episódio, se você concorda com a gente. Mas para você concordar ou discordar com a gente, é importante que você vá, a partir do dia 5, aos cinemas, assistir a Hellboy e o Homem Torto. Mas a sua opinião aqui é muito importante, então se você está nos vendo no YouTube, vendo ou ouvindo no YouTube, deixa aqui o seu comentário, compartilha esse episódio com seus colegas, vamos aumentar essa discussão, vamos conversar sobre isso, vamos entender esse personagem, essa nova tentativa de trazer o Hellboy para os cinemas, que sem dúvida, seguramente é muito diferente das anteriores. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.